Primeiramente, queria agradecer a presença, obrigado por vocês estarem aqui hoje e disponibilizarem o tempo de vocês para assistir a apresentação. Vou me apresentar rapidamente, meu nome é Vinícius Aragão, sou diretor da Techmaker Brasil. Esse é o símbolo da Techmaker, é uma escola de tecnologia que faz parceria com outras escolas para desenvolver tecnologia educacional, robótica, educação maker. É uma empresa do Rio de Janeiro, sou diretor de lá. Sou coordenador de tecnologia educacional da Escola Americana Católica do Rio de Janeiro, a ALM. E aqui são detalhes da minha formação, mas o que eu mais gosto de falar é que eu gosto muito de praia e gosto de surfar. Então, essa é a parte mais interessante dessa bio para mim. Eu dividi a nossa apresentação de hoje em 4 momentos. Vou contar para vocês como que a gente criou a cultura maker na ALM. A cultura maker ela precisa ser criada, ela não aparece na escola do dia para a noite. Então eu queria contar para vocês um pouquinho da história de como que a gente desenvolveu essa cultura maker lá, da parceria com a EduInfo e com a Space Studio, né, que eles me convidaram para vir aqui hoje, falar um pouquinho como que eles contribuíram para a criação do Makerspace lá da escola, como que a gente arrecadou dinheiro, porque a gente não tinha dinheiro para construir, né, o Makerspace, então a gente precisou fazer uma arrecadação de verbas para isso, e preparei uma atividade mão na massa, que tá o ponto de interrogação, porque é uma atividade surpresa, não vou dar mais detalhes, mas vai ter mão na massa na nossa apresentação de hoje. E aí queria perguntar para vocês algumas coisas. Vocês aprenderam como colocar uma prateleira na escola de vocês? Não? Alguém aqui aprendeu? Alguém aprendeu a furar a parede? Não? Aí quando acontece de precisar em casa, aí como é que vocês fazem? Chama alguém, né? Chama o marido, chama alguém. Se o controle remoto da televisão quebrar, você faz o quê? Joga fora? Compra um novo, né? Então assim, eu trouxe esses questionamentos para vocês, porque é esse tipo de conhecimento que os alunos aprendem num espaço maker. É um dos conhecimentos, muitos outros conhecimentos. Mas são coisas que eles aprendem de forma natural. Sem sentir que estão aprendendo isso, sem pensar lá na frente, eles vão aprender criando projetos, desenvolvendo projetos pedagógicos, eles vão chegar lá, vão aprender a fazer esse tipo de coisa. E por que o Makerspace ele é tão popular, tão importante? Existe a cultura do do it yourself, faça você mesmo. Então o espaço maker ele estimula isso no aluno. Então lá você vai ter ferramentas, você vai ter vários equipamentos, né, que estimula o aluno a fazer com as próprias mãos. É um espaço onde o aluno pode desenvolver a criatividade, que ele pode desenvolver os projetos pessoais, não são todos a princípio que vão ter, porque a cultura maker ela é construída. Então a princípio eles não vão ter, mas conforme vai passando o tempo que eles vão tendo as aulas, vão aprendendo, esses projetos vão aparecendo na cabeça deles. Eles vão querer desenvolver alguma coisa, algum projeto pessoal, algum projeto que eles têm vontade de fazer, de descobrir. E aí é a cultura do faça você mesmo. A grande parte das escolas particulares já tem espaço maker, tá? A grande parte das escolas e as públicas também. Eu sou do Rio de Janeiro e lá no Rio de Janeiro a gente tem o JET, né, que é o Ginásio Experimental Tecnológico, que é o espaço maker da escola pública, que eu tive a oportunidade de visitar e é sensacional. Tem tudo lá, tem muitos materiais, muita coisa. Então, assim, é um caminho que a educação está trilhando, muito importante para os alunos, né? Então não tem volta, tanto as escolas particulares quanto as públicas já têm um espaço maker. Passando para a próxima parte, vamos falar um pouquinho de cultura maker e como que foi essa trajetória na escola onde eu trabalho. Esse aqui é o espaço, depois eu vou mostrar para vocês. Esse daqui é a foto que eu trouxe da nossa primeira sala maker. Era uma sala pequenininha, bem tímida, com muitos equipamentos, né? A gente comprou bastante coisa, mas era uma sala pequena. Aqui, inclusive, não dava nem uma turma inteira nessa sala de tão pequenininha que ela era. E aí o que aconteceu? Nessa sala pequena, a gente começou a criar essa cultura maker que eu estava falando. Começou a desenvolver projetos, convidar os alunos para irem lá. A gente começou, assim, de forma bem tímida mesmo, a criar a cultura maker na escola. E aí um dos investimentos que a direção topou fazer foi um treinamento para 15 professores. Nesse momento não poderia ser para mais pessoas por conta de verba, né? E são muitos professores. Então, de repente, se a gente pensasse em atingir todo o corpo docente da escola, a gente não tivesse um resultado tão bom. Então, a gente
pegou os professores que tinham esse interesse, tinham esse perfil, que eram mais interessados mesmo, e convidamos eles para fazer uma formação, um treinamento. A empresa que aplicou esse treinamento é a Optimus Robótica, que é uma empresa lá do Rio. Eles fazem uns kits também de robótica bem bacanas, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eles trouxeram os kits, deram treinamento, e aí são imagens dos professores fazendo treinamento. Então essa atividade aí é toda feita com material reciclado. Então a gente está usando um CD que gira, né? Vocês podem ver que são tudo materiais simples, né, que a gente usa para trabalhar robótica, porque um dos pilares da educação maker é a sustentabilidade. Os alunos do Fundamental 1 aprenderam sobre o circuito elétrico, então a gente montou um circuito, explicou para eles como que a corrente elétrica passa, porque também faz parte da cultura maker a eletrônica, a eletricidade. Tudo isso tá junto, tá no mesmo caminho. E aí, nesse momento, vocês já ouviram falar do STEAM? Science, Technology, Engineer, Math, Arts e Math. Aqui eles estão fazendo arts, né? A parte artística. Eles estão criando uma massinha condutora. Então eles misturaram vários ingredientes para criar uma massinha. E aí essa massinha conduz eletricidade. A gente fez uma atividade de eletricidade utilizando a massinha. Então eles aprenderam eletrônica, eletricidade, circuito elétrico. Fizeram um trabalho artístico, misturando ingredientes, trabalho de arte, colocaram corante, alguns misturaram várias cores, então aprenderam também sobre cor. Então esse é o legal da educação maker, é você poder juntar na mesma disciplina diversas outras habilidades que a gente está acostumado na escola, com aquela disciplina dentro de um quadradinho, né? Matemática, português, ciências. Só que na vida real não é assim. Na vida real, as matérias são todas juntas. O legal da educação maker é levar justamente isso para o aluno. E aí eles utilizaram essa massinha, eles criaram, eles fizeram, e utilizaram a massinha para criar um circuito elétrico. As meninas acendendo com a bateria de lítio, o LED. E aí tá tudo englobado, né, gente? Conhecer os equipamentos eletrônicos, ter contato, entender polo positivo, negativo. Coisas que eu não tive na minha escola, não aprendi isso, aprendi na vida. E aí aconteceu uma coisa muito bacana, disso aí a gente construindo a cultura maker. 2 alunos do Fundamental 2, eles começaram a frequentar muito o nosso espaço maker, a nossa salinha pequena. Eles iam para lá em toda oportunidade que eles tinham. Então, recreio, eles estavam lá. Tinha um período de tempo livre, eles iam para lá. E o que eles faziam lá? Eles tinham um objetivo. Eles tinham o objetivo de criar um carrinho que funcionasse por Bluetooth. Esse era o objetivo deles. Eles viram no YouTube e assim, a nossa participação nesse projeto deles foi simplesmente fornecer o material, o espaço e o apoio. A gente apoiava eles, a gente sentava junto, mas assim, eu não sabia fazer, eu pesquisei junto com eles. A gente foi abrir o vídeo do YouTube, pesquisou junto, que faltava de equipamento a gente comprou, né, que precisava de roda, das coisas, a gente conseguiu essa verba para comprar os equipamentos que não eram caros também, dava para incluir no orçamento. A gente comprou e a gente deu apoio, simplesmente. Mas é um projeto idealizado por eles e feito totalmente por eles. A escola que eu trabalho é a escola americana, né, do Rio de Janeiro, católica americana. E aí tem o videozinho deles. That was really great. Yeah, it's moving way better now. É o carrinho já funcionando e aqui ele está controlando com um tablet. Eles fizeram tudo, gente. Eles idealizaram tudo isso. So here's the car that we've been building, and you know it's working. I guess like it's walking, turning right and left. It's still working around there. Yeah, so it's working all right. I would say. So yeah, that's it. Vocês estão vendo questão de máscara e tudo mais, porque eu estou contando essa história para vocês e isso foi na época que aconteceu, né? Esse espaço, ele fez agora em agosto 1 ano, o espaço novo que eu vou mostrar para vocês. Então tudo isso que eu estou falando para vocês é recente. So first, we got the Arduino, which is like a mini board which controls all the other components over here. So there's also a motor shield attached to the Arduino, which controls the motors and all of the things, which is fed by the Arduino. So we got 2 batteries here, which feed the motor shield itself to feed all the 4 motors, and 1 battery to feed the Arduino, which controls
the Bluetooth module. Ele explicando, né, que eles utilizaram Arduino com bateria, fizeram as conexões. Depois eu utilizei todos esses vídeos para justificar a construção do espaço. Depois eu vou falar sobre isso, falar com vocês sobre isso. A STEAM Fair é a feira de ciências lá da escola. Depois que a gente criou esse espaço maker, nunca a feira de ciências teve tanto sucesso. Foi incrível porque os alunos já tinham um local para criar os projetos deles. Então, quando os professores lançavam o desafio da Feira de Ciências, eles tinham para onde ir. Então, eles iam lá para a sala, ficavam com a gente, desenvolvendo projeto, a gente sentava lá. E assim, gente, é importante também falar para vocês, eu e a minha equipe, a gente não sabe tudo. A gente tem um conhecimento limitado, então a gente não sabe tudo. Então, a gente tinha que descobrir no YouTube. Então, era vídeo aula. Né? Às vezes o aluno chegava com eu quero fazer uma mochila jato, aí né, você tem que botar ele no chão. Não, vamos por partes, vamos criar um hovercraft. Isso aqui é um carrinho que meio que levita. Ele tem um saco plástico aqui, aí aqui tem uma ventoinha, e aí ele meio que sai um pouquinho do chão. Esse saco plástico ele infla, e aí é um carrinho que não tem roda, né? Ele utiliza esse saco plástico que infla, e aí ele levita assim uns milímetros do chão. É um hovercraft. E aí o aluno que queria fazer a mochila jato, a gente colocou o pé dele no chão, né? Vamos fazer um projeto menor e aí a gente continua para um dia fazer a mochila jato. E aí compramos os óculos de realidade aumentada. E assim, gente, pouca verba, né? Esses óculos aqui, posso até depois passar o modelo para quem se interessar, ele não é aquele dos óculos mais caros, ele é um óculos que você bota o celular dentro. Então você pode assistir vídeos 360, cada um deles custa em torno de R$100. Então, a partir de R$100 você pode ter um óculos de realidade virtual na escola de vocês, utilizando o celular. Pode ser o celular do professor, né? Enfim, começamos com aulas. Nós temos aulas de tecnologia educacional uma vez por semana. Começamos não só a parte tecnológica, mas também robótica, a educação maker. Nessa atividade aqui, eles desmontaram um computador para aprender sobre como que um computador é formado, quais tipos de peças tem dentro de um computador, como que faz para montar, qual o nome de cada peça. Então, dentro dessa disciplina, que inicialmente era tecnologia, a gente começou a colocar mais coisa. Não só a tecnologia educacional, que é a parte do computador, mas também programação, robótica, parte de marcenaria, tudo isso a gente foi colocando aos pouquinhos. E aí foi um processo, é importante falar que foi um processo, porque a cultura maker ela não é uma coisa do dia para o outro, é uma coisa que vai sendo construída aos poucos. E aí, pessoal, esse daqui foi um projeto muito bacana que o pessoal do ensino médio fez, que foi um fliperama. Partiu deles também, né, a vontade de criar um fliperama. Na nossa escola a gente tem uma marcenaria. Esse rapaz aqui, né, que é o Ney, que é o nosso marceneiro, ele nunca trabalhou no pedagógico. Ele é o marceneiro da escola que faz as mesas da escola. E foi muito legal convidar ele para dar aulas de marcenaria para os alunos na construção desse projeto. Então, uma pessoa que os alunos nunca iriam conhecer, porque trabalha internamente na escola, convidamos uma pessoa que tem essa propriedade para falar com eles. E aí eles fizeram toda a casca do fliperama, né? Os alunos operando com furadeira. E aí eles realmente construíram o fliperama. Eu acho que tem foto que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Onde que a Eduinfo e a Space Studio entraram nessa história toda? Tudo isso que eu estou mostrando para vocês, eu mostrei numa reunião com todos os pais, né, transmitida para os pais por videoconferência. O meu argumento era, precisamos construir um makerspace para a nossa escola. Não pode ser essa salinha pequena, precisa ser um espaço que os alunos grandes, que caiba uma turma, para todos os alunos terem acesso, um tempo semanal no mínimo de aula para todos os alunos, e, é claro, recebendo, nos horários que não tiver aula, recebendo alunos que queiram desenvolver os próprios projetos. Fiz essa apresentação para os pais, foi aprovado. No mesmo dia que eu fiz a apresentação, a Associação de Pais doou um dinheiro para esse projeto. E aí a Eduinfo e a Space Studio projetaram, isso aqui não é real, isso é computador, tá? Eles projetaram esse espaço. Então esse é o tipo de trabalho que eles fazem, que na minha opinião é incrível. Eles projetaram esse 3D e projetaram um documento de 30 páginas, um projeto executivo de 30 páginas. Eu falei como eu queria a sala, eu falei que tinha que ser 2 espaços, né? Um espaço para os alunos terem as aulas e um espacinho menorzinho para ser o escritório
onde eu pudesse ficar com a minha equipe, mas que também fosse tudo de vidro para a gente conseguisse enxergar os alunos tendo aula. Eu falei isso com a Paula, que é da Space Studios, e aí eu falava, Paula, isso aqui não tá legal, muda isso, muda aquilo. E ela com toda a paciência foi mudando. E aí começamos a arrecadar dinheiro. E a gente teve que ser, né, bem criativo para isso, porque a gente não era um momento legal, ficou se questionando como que a gente pode fazer para levantar dinheiro. E aí a gente teve a ideia de apresentar para os alunos o circuito elétrico e cada aluno iria criar um robô e esse robô seria vendido numa festa da escola e todo o dinheiro da arrecadação da venda dos robôs que os alunos criaram seria revertido para a construção do espaço. E aí a gente usou esse material, que é tudo material simples de você achar, que não custa muito caro. E aí os alunos fazendo em sala, né, esse trabalho, porque ainda não tinha espaço, eles não cabiam na sala. Então eu tive que levar os equipamentos para a sala, para eles fazerem lá. E aí esse foi o resultado, foi o robozinho que eles criaram. Isso aqui é um pedaço de aquele macarrão de piscina, né? A professora de artes entrou no projeto para decoração do robô. Cada robô tinha uma personalidade. E aí o robô fazia isso, o robô tremia e ia fazendo desenhos no papel. Esse foi o robô de uma das turmas, mas a gente fez com todas as turmas de Fundamental 1. Cada turma de Fundamental 1 criou um robô diferente. Esse aqui é o primeiro ano, eles criaram um bonequinho de argila e aí acenderam com LED no coração. Aquele era de terceiro ano, então conforme eles foram crescendo, a gente fazia projetos mais complexos. E isso aqui foi no dia do evento, né? Os pais, aqui eram os alunos, os pais entravam na sala. Essa era a sala que iria ser o Makerspace, que na época era uma sala de aula normal. Aí a gente apresentou a ideia para os pais, explicou o projeto que a gente tinha idealizado. E aí ali tinha uma arena montada fora da sala, que os pais colocaram os robôs dos filhos na arena para rodar. E foi muito legal. Eles realmente participaram, doaram. Nós fizemos uma rifa, compramos esses equipamentos tecnológicos, todo o dinheiro revertido para o Makerspace. E no final, depois que aconteceu, né, contratamos a Space Studio, a EduInfo, a sala foi construída e no final a gente fez uma festa da pizza com a turma vencedora e com a equipe de manutenção que ajudou a construir a sala. Né, isso foi muito legal, porque eles participaram. E depois a gente até fez um treinamento com eles de cortadora laser, para eles aprenderem a usar a cortadora laser, porque eles participaram do processo de criação da sala. Então isso foi muito legal. O sonho se realizou. Essa é a sala construída idêntica ao projeto, idêntica. Vocês podem ver que... Vocês viram, né, lá o virtual e esse é o real. E esse é o resultado. As mesas são essas aqui, ó. As mesas da sala são essas. Os bancos também, acho que são o cinza, o banco da sala. Aí foi a EduInfo que fez os móveis, né, que projetou os móveis, e a Space Studio fez o design da sala. E aqui é o vídeo de inauguração. E foi isso, pessoal, essa é a história. Foi trabalhoso, não foi fácil, foi um percurso que a gente percorreu, mas cada vez mais a gente está construindo, estamos ainda construindo a cultura maker lá na escola. É um processo que não acaba nunca. Hoje em dia a gente está melhor que antes e cada dia a gente vai melhorando um pouquinho mais. E aí quis trazer essa história para vocês para mostrar que tudo é possível, né? Mesmo a gente com pouca verba, não sendo o melhor momento, é possível se você acreditar e se você tiver outras pessoas com você que acreditam também. Porque você sonhar sozinho, né? Você vai continuar sonhando sozinho, mas se você compartilhar
e outras pessoas verem valor no que você está propondo, você consegue fazer. Eles só precisam ver valor. E aí, pessoal, vamos passar para a parte prática. Vocês vão ser meus alunos hoje, tá? Eu vou ser o professor de vocês. Hoje a gente vai trabalhar circuito elétrico. Então aqui vocês podem ver que tem um circuito elétrico, né? Esse circuito está fechado, tem um interruptor. Se eu desligo o interruptor, o circuito interrompe. Se eu ligo, o circuito abre. E a corrente passa pelo nosso circuito elétrico e faz a luz acender. O LED é um equipamento, né? Uma luzinha que pode ser colorido ou não, que tem dois polos, o positivo e o negativo. O positivo se chama cátodo e o negativo se chama anodo. E os materiais, nós temos materiais condutores e isolantes. Materiais condutores que a eletricidade percorre o circuito. E isolantes são materiais que não permitem a condução de eletricidade. Vamos fazer um jogo rápido. Cobre, condutor ou isolante? Condutor. Saco plástico, isolante, plástico isola. Ferro, condutor, isso aí. Vidro, isolante. Madeira, isolante. E ouro é condutor. Inclusive, o ouro é o material que mais conduz eletricidade. Eu vou distribuir para vocês um material. Ó, quem já terminou, deixa eu fazer o meu, que eu não fiz ainda. Quando se tiver com cabelinho, gira assim, ó, aí passa, ó, passa, dobra e gira. Beleza? Agora a gente vai conectar o clipe na nossa bateria. Estrelinha na bolinha, bolinha na estrelinha, tá? É o contrário. Tem coisas que não é força, é jeito. Esse não é jeito, é força, tá? Pode botar força. Vocês lembram do circuito elétrico? Olha o circuito elétrico. Se ele estiver aberto, a eletricidade não vai correr. Então nós vamos criar um circuito elétrico fechado, utilizando a massinha condutora. Fiquem à vontade para criar o bichinho que vocês quiserem na massinha. Se quiserem compartilhar, trocar, né? Uma tem a borboleta, outra tem o dinossauro, aí troca com outro grupo. Vocês vão fazer duas bolinhas, duas bolinhas. Pode ser bolinha ou pode ser o animalzinho, tá? Pode ser a bolinha, pode ser o animalzinho, mas tem que ser dois, tá bom? Não pode encostar uma na outra, tá? Colocar uma do lado da outra e a gente vai, ó, alimentar o nosso circuito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vamos alimentar o circuito. As bolinhas estão aqui. Pode colocar o alumínio em uma e o alumínio na outra. Estamos alimentando o nosso circuito com a bateria de 9 volts. Pessoal, esse circuito está aberto ou fechado? Está aberto. Se está aberto, não vai passar eletricidade. Agora a gente vai utilizar o LED para fechar o circuito. Então vocês podem abrir a perninha do LED e vão utilizar o LED como ponte. E o LED vai fechar o nosso circuito. Se alguém não funcionar, se algum LED não funcionar, é porque você não conectou o cátodo, você conectou o anodo. Então é só trocar o polo. Aqui estão as minhas redes sociais, tá? Fiquem à vontade para me chamar lá, conversar comigo. Sigam a TechMaker, que é a empresa que eu falei. A gente coloca muito conteúdo de tecnologia e educação. E tô aqui, quem quiser conversar, tô aqui. Obrigado. Obrigado.